O primeiro templo, conhecido como Templo de Salomão, foi construído no ano 957 a.C. e acabou sendo destruído pelos babilônios em 586 a.C. No século 6 a.C., o segundo templo foi reconstruído, sendo reformado pelo rei Herodes, mas foi novamente destruído, desta vez pelos romanos, em 70 d.C. Desde então, nunca mais houve um templo judaico em Jerusalém. No entanto, isso pode mudar em um futuro não tão distante. Para os judeus, o terceiro templo marca a redenção final, com a vinda do Messias. Já para cristãos, especialmente comunidades cristãs dos Estados Unidos, o terceiro templo é interpretado como um sinal do fim dos tempos, relacionado diretamente com a segunda vinda de Jesus. No vídeo de hoje, você vai entender por que isso pode estar prestes a mudar e qual relação que uma novilha vermelha tem com toda esta história. Atrelado ao terceiro templo está também a figura da novilha vermelha. Para quem não conhece o termo novilha, é uma vaca jovem que ainda não teve filhotes. E o fato dela ser vermelha é relacionado à cor do seu pelo. Certo, mas qual a ligação da novilha vermelha à criação do terceiro templo? Trata-se de uma ligação bíblica, pois a novilha é mencionada especificamente em Números 19, na Torá. Em Números 19, 1-3, diz que o Eterno falou ao Moshe e a Aharon, dizendo: "Este é o estatuto da Torá, que o Eterno ordenou, dizendo: Fala aos filhos de Israel que tragam a ti uma novilha vermelha, sem defeito, na qual não haja mancha, e sobre a qual nunca tenha sido colocado jugo. E a entregarás a Elazar, o sacerdote, e ele a levará para fora do acampamento, e se fará o seu sacrifício diante dele." A novilha vermelha faz parte de um ritual, no qual muitos acreditam é essencial para a reconstrução do terceiro templo. Nesse ritual, o sacerdote responsável irá utilizar as cinzas da novilha vermelha, as misturando com água para criar a água da vida. Essa mistura, conforme acreditam, será não apenas a água purificadora, mas também a chave para a reconstrução do terceiro templo. Isso, inclusive, é algo descrito no Mishnah, o primeiro grande compêndio da lei oral judaica, especificamente no Tratado Pará 3.5. Nele é dito que Moisés preparou a primeira novilha, Esdras preparou a segunda e 7 outras foram preparadas até a destruição do segundo templo. Em total, 9 novilhas vermelhas foram sacrificadas. A 10ª será feita pelo rei Messias, que venha rapidamente. Amém. O sacrifício da última novilha foi feito no ano 70 d.C., bem quando o segundo templo foi destruído por Roma, ou seja, já são 1955 anos que nenhuma novilha é sacrificada. Quase 2 milênios, o início de que, para muitos, significa que o sacrifício da 10ª novilha perfeita é um prenúncio para a volta de Cristo. Mas por que então tanto tempo se passou desde o último sacrifício? Por que a última novilha ainda não foi sacrificada? Pois não é tão simples assim, devido ao fato de que ela tem de ser perfeita. Como é bem descrito no Torá, o sacrifício apenas tem sentido caso a novilha sacrificada seja perfeita. E é justamente essa definição de perfeição que vem sendo um grande empecilho. Para começar, a novilha deve ter 100% dos seus pelos vermelhos, sendo que um único fio de outra cor já é o suficiente para a desqualificar. Ela também não pode apresentar cicatrizes, ferimentos, nem qualquer marca de nascença. Ela deve ter entre 2 e 4 anos de vida, sendo que durante todo este período ela não pode nunca ter sido usada para o trabalho. Exatamente por isso que a busca pela novilha vermelha perfeita tem levado décadas. Muitas vezes, quando a novilha parece promissora, ela acaba crescendo e desenvolvendo pelos de outra cor, o que já a desqualifica. Para evitar isto, é comum até mesmo que a busca por pelos seja feita de lupa, sendo que, ao menor sinal de imperfeição, ela é descartada. Por se tratar de algo extremamente difícil de se alcançar,
Atualmente, há algumas discussões sobre a possibilidade de utilizar manipulação genética nas novilhas, e se isso não iria contra a lei judaica. No entanto, enquanto essa discussão ainda está em pauta, uma nova solução parece ter se apresentado. Sabendo desse ritual e do quão importante seria a reconstrução do terceiro templo, o empresário texano Byron Stinson resolveu fazer ele mesmo algo a respeito. Ele ajudou a espalhar anúncios em revistas de pecuaristas nos Estados Unidos, oferecendo recompensas de até $50 mil para qualquer um que encontrasse a novilha vermelha perfeita. Em setembro de 2022, 5 novilhas pegaram um voo e voaram diretamente do Texas até Israel. Até o momento, em 2025, 2 novilhas já foram desqualificadas, enquanto outras 3 seguem na disputa pela perfeição, sendo que é necessário que apenas uma delas passe nos testes finais. Atualmente, as novilhas seguem quase como uma atração turística em Israel, atraindo pessoas do mundo todo que querem vê-las. Uma dessas pessoas é o fazendeiro Larry Bornstrager, que, após chegar até a cidade de Siló, em Israel, para observar as novilhas, disse: "Enquanto estava em Siló, todos os continentes, países que nunca tinham ouvido falar antes, estavam aqui para ver as novilhas vermelhas. Algo está acontecendo em Siló. As ideias estão se tornando realidade. Em outras palavras, a ideia de uma novilha vermelha está na compreensão judaica há mais de 2.000 anos. Mas aqui em Siló, assim como está escrito em Gênesis 49, algo está acontecendo aqui que está atraindo as nações, e são as novilhas vermelhas. As novilhas são a primeira etapa, o ritual de purificação para a reconstrução do terceiro templo, mas caso realmente fique comprovado que uma das 3 novilhas restantes realmente é a perfeita, o que acontecerá a seguir? Esta é justamente a grande questão. Conforme a tradição judaica, o local onde o terceiro templo deve ser construído é o lugar mais sagrado do mundo, sendo lá onde Abraão teria quase sacrificado seu filho, Isaque. O problema é que o local já está ocupado com 2 dos locais mais sagrados do islamismo. Um deles é a mesquita de Al-Aqsa, local mais sagrado para os muçulmanos, sendo onde o profeta Maomé teria ascendido ao céu. Já o outro é o Domo da Rocha, local onde, conforme as tradições, Deus teria interagido diretamente com os profetas. Apenas a ideia de reerguer o terceiro templo nesse lugar já é vista pelos muçulmanos como uma aprovação máxima. Os especialistas concordam que, caso a novilha vermelha realmente seja aprovada e haja uma tentativa de reconstruir o terceiro templo, uma grande guerra santa pode estar por vir. Na verdade, alguns dos confrontos da região já vêm sendo atribuídos a exatamente esses motivos. Há quem diga que parte da razão dos ataques do Hamas em Israel é justamente a chegada das novilhas vermelhas e o receio que eles têm de que elas possam desencadear uma guerra na região. O autor Adam Berkowitz, que escreveu o livro O Retorno das Novilhas Vermelhas, Pavimentando o Caminho para a Redenção, diz que uma delas, pelas quais Israel foi atacada, foi por causa das novilhas vermelhas. Os árabes palestinos estavam preocupados com a reconstrução do terceiro templo pelos judeus, razão pela qual a operação foi chamada de Inundação de Al-Aqsa. O Hezbollah também disse o mesmo. Na visão dele, não faz sentido quando alguém os culpa por incitarem os ataques árabes, só pelo fato deles trazerem à tona a reconstrução do terceiro templo. Atualmente, há uma proibição por parte de judeus e cristãos de que eles subam até o monte do templo para rezar, pois muitos temem que isso pode ser considerado pelos árabes como uma afronta e acabar instigando uma guerra. Adam Berkowitz é contra essa ideia e ele afirma que o monte do templo não é um ponto crítico. Jerusalém, em seu nome e essência, é uma cidade de paz. O problema não é que os árabes estejam lá em cima, é que eles são os únicos lá em cima. As pessoas temem que, se os judeus começarem a se comportar como judeus no monte do templo,
haja uma guerra. Eu penso exatamente o oposto. Caso a novilha vermelha realmente seja aprovada e seu sacrifício aconteça, é impossível prever o que virá a seguir. Religiosamente falando, o local do terceiro templo deve ser exatamente onde os dois anteriores estavam. Politicamente, se trata de uma área disputada, com enorme valor religioso para o islamismo e, basicamente, um barril de pólvora. A única forma para construir o terceiro templo na região será mediante uma grande guerra ou, como alguns grupos sonham, um verdadeiro ato divino. E quanto a você, arrisca um palpite sobre o futuro dessa história? Não deixe de comentar.